Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos sobre a descoberta da reencarnação de Emmanuel. Onde será que ele nasceu? Eu já ouvi teorias diferentes, sensitivos que deram paradeiros distintos. Mas onde será que Emmanuel renasceu? É isso que esse vídeo supostamente fala. Não assisti ainda, estou curioso, vem comigo. Só para também encerrar a questão do Emmanuel, vocês falaram que tem várias pessoas possíveis, mandem aqui para o programa os bons. Aí vocês já fazem uma triagem para a gente, aqui a gente tenta descobrir, muito bom. Mas como é que foi, só para entender, vocês foram conhecer os possíveis, então, candidatos? Não, eles se apresentavam. Eles se apresentam, Tá. Nos procuravam, né? Eles mandam um direct no As pessoas que acham que são o renascimento, né, ou são o espírito do Emmanuel que se apresentam para eles, olha só. Instagram. Ô, Geraldinho, eu acho que eu sou o Emmanuel. Fizeram lá. Mais ou menos isso? Há muitas pessoas que afirmam categoricamente, eu sou o Emmanuel, né, que tem a certeza no coração, que acreditam muito agora eu entendi o que essa é uma verdade. Eu entendi Mas agora. a verdade é que até hoje a gente não encontrou. Agora eu entendi porque que você falou que vocês tiveram alguns encontros muito agradáveis, e outros nem tanto. Menos, Porque a pessoa chega com a convicção de que assim, nesse contexto, nós conhecemos algumas pessoas assim, bem inteligentes, bem preparadas, em cujos discursos você consegue perceber, né, pelo menos um estudo. Ao passo que também encontramos algumas pessoas assim, absolutamente despreparadas mas com essa certeza. E a gente precisa considerar que existe um fundo bastante materialista, de orgulho, de egoísmo, né? E de uma vontade de aparecer neste lugar, né? Acreditando que o Emmanuel supostamente receberia louros em 2025. E isso não é verdade. Eu acho que, em primeiro lugar, esses rapazes precisam considerar que a cobrança seria muito grande e uma comparação com Chico Xavier, que é um espírito incomparável. Que é um espírito cuja grandeza nós ainda nem somos capazes de depreender em 2025. Bom, discordo do Chico, né? Nunca tive contato pessoal, mas, enfim, tem muita falcatrua aí junto com ele. Mas olha só, em falando inclusive do Chico, acho bem legal considerar o seguinte. O Chico fez uma coisa que eu achei genial, brilhante, que foi justamente colocar um código para saber se uma psicografia é dele ou não. Isso é genial. O próprio Valdo Vieira não gostava, ele achava que... Mas eu adorei, por quê? Hoje, se tiver alguém falar, recebi uma mensagem do Chico, se não for aquele código que só 2 pessoas sabem, não é dele. Isso fez com que deixasse de existir milhares de supostas psicografias do Chico, que seriam, maioria, tudo fraudulenta. É gente até bem intencionada, gente que distorce tudo. Olha só o caso do Emmanuel. Por que eu estou falando isso? Olha o caso dele. Vários falam, eu sou Emmanuel. Então a pessoa confunde, sabe, mistura as coisas. É uma confusão danada. Então não é porque tem sensitividade o parapsiquismo que é correto. Já começa daí. Então, da mesma forma que nós não temos umas falsas psicografias do Chico, deveria ter alguma coisa nesse sentido, porque falar que é fácil, né? Agora, comprovar é outra coisa. Então, existe, assim, no final das contas, acho que muito materialismo envolvido. Eu só queria acrescentar, nisso que o Geraldinho está falando, porque nós que somos espíritas cristãos, nós precisamos admitir que o espiritismo é essencialmente, ontologicamente cristão. E o Cristo, o próprio Cristo, a palavra de vida eterna, aquele que todos nós estamos seguindo, aquele pelo qual todos nós estávamos esperando. O próprio Cristo, principalmente no Evangelho de João, vai trazer para todos nós a seguinte explicação, que você conhece uma árvore pelo fruto, você conhece um trabalhador, um profeta pela obra. Então, uma pergunta assim, apenas em tom de reflexão, qual seria o médium ou trabalhador da seara espírita em cuja obra nós poderíamos reencontrar Allan Kardec? Fica a reflexão. Existe outro além de Chico Xavier? Alguém cuja grandeza, alguém cuja psicografia trouxe tantos temas, tantos gêneros literários? Existe. Fica a reflexão. Exato. Lembrando que o próprio Kardec, encarnado ainda, ele escreveu sobre a volta dele. Porque vários espíritos revelaram a ele que aquela vida na França não ia dar conta do trabalho, né? O próprio Espírito da Verdade, que é o guia da doutrina espírita, vai falar com ele o seguinte, olha, se pudesseis ficar aí na Terra por 200 anos, daí não sairíeis.
Mas, como isso é contra a lei natural, é necessário que você termine o mais rápido possível o trabalho sobre o qual você está se debruçando, que era o último livro dele, a Gênese, para retornar para o nosso plano e, por um pouco, ficar aqui e volver à Terra para concluirdes a segunda parte do vosso trabalho. Né? O próprio Espírito da Verdade fala com Kardec isso. E isso está no Obras Póstumas, num escrito dele, que ele próprio denominou Minha Volta. E ele próprio conclui, julgando o tempo necessário para a pessoa se adaptar, desencarnar, se adaptar ao mundo espiritual e depois se preparar para uma nova volta à vida terrestre, eu concluo que estarei de volta na carne, no mais tardar no final deste século XIX ou no início do século XX. Né? E Chico, de fato, veio a nascer no dia 2 de abril de 1910. Curiosidade. Os espíritas são complicados às vezes, né? Quer colocar que o Chico é a reencarnação do Kardec. Não é, entendeu? Há uma forçação de barra nesse sentido. Isso que eu falo, parapsiquismo ou sensitividade não quer dizer verdade. Isso daí é muito notório. Então, querer forçar a barra não é. Pelo contrário, a gente teria que ver alguém que seria um pesquisador. O Chico, com as limitações, as questões, ele não era um pesquisador, né? Ele tinha dificuldade de escrita e tudo mais. Parece que teve um passado muito forte aí sim, com escrita, mas nessa vida ele não era longe de ser parecido com Kardec em tudo, mas muito longe, entendeu? Mas ele foi um expoente do espiritismo, e daí? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tanto que o espiritismo só sobrou aqui basicamente no Brasil. Na Europa, nos outros países, ele praticamente não existe mais, é muito pífio, né? Então, agora, associar, forçar, não dá. Allan Kardec foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril de 1869. Né? E em uma entrevista, que já está em livro há anos, o Chico respondeu, perguntaram para ele, né, o entrevistador, quanto tempo você demorou no mundo espiritual para se preparar para esta vida terrestre agora? E ele respondeu, 40 anos. Só fazer a conta. Ora, se ele nasceu em 2 de abril de 1910, tira 9 meses de gestação, ele foi gestado em 1909. É isso mesmo. Menos 40 anos, é isso mesmo. 1869. É isso mesmo. Pessoal, é sincronicidade, mas não quer dizer, nossa... Próprias pessoas que conviveram com ele viram que não era. Ele sabia de vidas passadas que ele teve, mas não era o Kardec. Ele mesmo sabia que não era. Tem até uma matemática para comprovar são isso. São muitos os estudos. E mesmo começando assim, do princípio que é o Cristo, depois os médiuns, considerando a metodologia de Kardec, há muito estudo envolvido. É interessante envolvido. se lembrar isso, o Jesus Cristo, porque o próprio Cristo, quando ele chegou, ele não se afirmou que ele era o Cristo. Sim. Inclusive, os próprios discípulos não sabiam que ele era o Cristo. Havia especulações. Haviam especulações e tudo. Ele somente assume que era o Cristo para a mulher do poço. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos ter ele assumindo para aquela mulher samaritana, aquele contexto do poço, da água, e um discurso que ele afirma para ela importante. que ele era o Cristo. Aí para Pedro. E depois, quando ele pergunta para os discípulos o que eles achavam, quem que eles achavam que ele era, muitos falaram outras coisas, né? Elias, outro profeta, né? Outros profetas do judaísmo, e só Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele confirma para Pedro. E tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16. Um texto também muito importante. E o Geraldinho falando aqui, tem um outro texto também muito importante, no capítulo 9 do Evangelho de João, em que Jesus, quando cura aquele homem que havia sido cego desde que nasceu, nesse contexto também uma revelação, também há uma revelação de que ele é o Messias, o Messias tão esperado. Então, é lógico que esses grandes espíritos, eles não se apresentam de cara, né? Eles vão deixar que a própria obra fale por eles. E no livro dos médiuns, Kardec também vai colocar o postulado. O verdadeiro profeta não faz nada para ser encontrado. Ele simplesmente é encontrado pela obra.
Ele simplesmente é. Né? É isso. Exatamente. Igual o Chico. A Dona Neném. Não é? A presidente da União Espírita Mineira por 33 anos, uma grande amiga nossa, Maria Filomena Loto Beruto. Só para ter uma ideia, se o Chico fosse o Kardec deveria ter a capacidade de fazer psicometria, de ter a sensitividade. O Kardec não tinha quase nada de percepção extrafísica. Tanto que ele precisava dos médiuns para poder ouvir, para entender e para decodificar tudo que foi passado para ele. Como é que pode uma consciência que numa vida não tem quase nada, na outra ele tem o Chico que tem um monte de coisa? Não adianta. A personalidade é basicamente a mesma. Se ele passou pouco tempo para renascer, ele deveria ser basicamente o mesmo. Se ele fosse o Kardec, ele seria alguém com baixo parapsiquismo, não saberia fazer psicografia, não sentiria nada, não veria nada, assim como o Kardec era. Entende? Mas a idolatria é difícil, né? Que é sempre colocar a pessoa no pedestal. Carinhosamente chamada de Dona Neném, que é uma figura icônica em Minas Gerais, do espiritismo em Minas Gerais, quando perguntavam para ela qual que é a opinião da senhora sobre o Chico, ela respondia: Chico Xavier é. Pronto. É isso aí. Bonito isso, né? Então, para finalizar essa história, Emmanuel, então, ele vai ser algo extraordinário em que todos nós reconheceremos. Não tem como... Agora, a obra falará por ele. Eu acho que não é adequado comparar ao Chico Xavier. Ah, sim. Porque a grandeza do Chico, ela é uma grandeza... É maior. Exato, é uma grandeza, como eu disse no início, que nós ainda não somos capazes de compreender. O espírito de Emmanuel certamente vai desempenhar um papel na assistência de Chico Xavier, e como nós falamos quando nós estávamos aqui da última vez, é importante salientar que o Chico teve a assistência de Emmanuel na psicografia, mas Chico Xavier teve muitos mentores espirituais. Inclusive, em 1927, quem aparece primeiro para ele, considerando que Emmanuel só apareceu em 1931, em 1927, quem aparece é Isabel de Aragão, outro espírito cuja grandeza... De Portugal e Algarve, do século XIII. Inclusive, aí tem o próprio Valdo Vieira, que foi quem assumiu antes do Emmanuel, era o Valdo, que na verdade é chamado espírito do Zéfiro. Era ele que cuidava do Chico. Aí o Valdo falou: olha, eu vou renascer para te ajudar e fazer outras coisas, obviamente. Aí o Zéfiro sai de cena, Valdo Vieira renasce e Emmanuel assume o lugar dele. Então, mas claro, o Valdo virou persona não grata no meio espírita e o pessoal realmente ignora, como se nunca tivesse existido. E o próprio Valdo Vieira, olha só, que foi uma pessoa com grande sensitividade, um grande parapsiquismo, ele nas suas andanças fora do corpo disse, olha só, que Emmanuel havia reencarnado, renascido na Itália, não no Brasil. Aqui no Seio Espírita todo mundo fala, não, o Emmanuel está no Brasil, em São Paulo, sei lá onde. Segundo um ex-parceiro do Chico, ele estava na Itália e teve um determinado momento que ele falou, olha, o Emmanuel está com problemas agora na Itália, está passando por uns problemas bem barra pesadas lá. Agora, e aí? Quem é que está certo? O Emmanuel está aqui no Brasil, qual que é a obra que ele fez? E o Chico? Ou o Emmanuel está na Itália? Se ele estiver lá, qual obra que ele está fazendo? Quem é ele? Ou será que os dois estão errados, ele está em outro local? E aí? Quando tem divergência é bom, a unanimidade geralmente, mas a divergência mostra que alguém está errado. Ou todos estão errados, ou algum deles está completamente fora da realidade, né? Então, que era a mentora dele para a caridade. Para a caridade, o trabalho mais importante. Ele teve vários mentores. Né? Por exemplo, Bezerra de Menezes, que era o mentor para as receitas homeopáticas. Não é? O Neio Lúcio, que era o espírito que era o mentor do culto do Evangelho no lar. A Isabel de Aragão, que a gente chama de Veneranda, não é? Ela está no livro Nosso Lar com o codinome Veneranda. Ela era mentora de Chico Xavier para a caridade desde 10 de julho de 1927, quando ele tinha 17 anos. Né? Emmanuel só vai aparecer para ele em 7 de maio de 31, 5 anos depois. Né? 27? 4 anos depois. E nós temos o próprio André Luiz, que era o mentor no sentido do médico, não é? Das receitas médicas. Humberto de Campos. Que escreveu muito pelo Chico. Então, na verdade, a gente fica pensando, bom, tantos espíritos, né, escreveram por Chico Xavier, guardando a sua identidade, guardando a sua, vamos dizer assim, o seu próprio traço e a sua própria tarefa,
que a gente conclui facilmente que ele era o foco de tudo isso. André Luiz ajoelhou, né? Não é? Tem um fenômeno que foi até visto pessoalmente por um conterrâneo seus aqui de São Paulo, que é fundador do IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, aqui da capital paulista. E Oswaldo de Godoy Bueno, ele escreve isso na biografia que ele fez de Chico Xavier. Ele foi participar na Baixada Santista de uma sessão de materialização. Havia uma médium em Santos que tinha essa facilidade de provocar a materialização de espíritos, e o Chico foi com eles. A família do Oswaldo, se não me engano, a família da Nena Galves também, e a médium entrou em transe e o espírito de André Luiz, que escreveu obras magníficas sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual, né, que é o espírito de Carlos Chagas, médico, se materializou. E quando ele se materializou, ele se ajoelhou diante do Chico e beijou os pés dele. Isso foi contado pelo Oswaldo de Godoy Bueno, aqui de São Paulo. E também é interessante para as pessoas começarem a refletir mais sobre isso. No livro Emmanuel, ali na apresentação no início, nós temos nas palavras do próprio Emmanuel, ele dizendo que ele segue Chico Xavier há muito tempo e não o contrário. Então é para a gente refletir. Última pergunta sobre essa egrégora espiritual. Qual era a opinião de Chico Xavier sobre o Dr. Fritz? Não, ele me contou inclusive a vida de Dr. Fritz, né, a razão pela qual o Dr. Fritz se impôs essa missão de auxiliar caritativamente, curando as pessoas, como alemão de origem, né, justamente para quebrar. A gente tem que lembrar que no início do século XX, né, na primeira metade do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras provocadas pela Alemanha. Exato. E ele, como alemão, ele sentia isso na alma. E ele queria estabelecer uma rede de médicos e enfermeiros alemães que eram voltados ao bem, né, votados ao bem, inclusive, para desfazer essa imagem do alemão nazista, do mal, que matou milhões de pessoas, né? A missão dele começou assim. E o Chico conheceu o Zé Arigó, que foi o primeiro médium pelo qual ele se manifestou no Brasil, teve uma relação de amizade com ele e apreciava muito o trabalho dele, né? E depois acompanhou de longe o trabalho de outros médiuns também que continuaram esse trabalho na equipe de Dr. Fritz. Então é uma equipe espiritual muito respeitável, que a gente tem que realmente reverenciar pelo trabalho de caridade que fazem. Sabe, quando eu vejo pessoas assim, eles parecem ser pessoas boas, bem intencionadas, mas a idolatria, a religião, ela tem um peso muito forte, né? Quando eu vejo assim, eu entendo por que os seres mais evoluídos, eles são anônimos, eles não se apresentam, porque se apresentar, as pessoas vão fazer de tudo para idealizar aquela figura, colocá-la realmente num pedestal assim e achar que aquele ser não tem defeitos. Isso pode ser em qualquer parte, tá? Tem gente que acha que o ex-parceiro dele, Valdo Vieira, era perfeito, que não tinha... Não, essa pessoa é infalível, é perfeita. É idolatria. Isso vai para várias linhas, inclusive, entre aspas, não, até na própria ciência. Não, Einstein era perfeito. Realmente, ele acertou quase tudo, mas esse ar de você colocar alguém como sendo superior em todos os sentidos, do ponto de vista evolutivo, espiritual, é muito terrível. Porque você não tem mais senso crítico, você apenas coloca do jeito que você gostaria que as coisas fossem. O próprio Chico lá, foi ele e o Valdo mesmo, fizeram sessões fajutas de materialização, quase foram descobertas. Então, assim, as pessoas estão cheias de fissuras. Elas são humanas, podem ter qualidades incríveis, capacidades fantásticas, mas quando você coloca assim, não, porque tem que pensar, ele é tudo isso, sabe? Babe por ele, né? Tenha ele como o seu Deus máximo e tá tudo certo, né? E as sessões lá de falso odor de santidade, tinha uns frascos de vidro lá do Chico. Então, assim, é complicado, né? E você poder analisar e entender que
não estou dizendo que o Chico era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa fantástica, né? Ajudou muita gente, as obras que ele psicografou, enfim, o que ele precisava fazer aqui na vida humana, acho que ele concluiu, assim. E palmas para ele, parabéns, assim, fantástico. Uma pessoa realmente não se media esforço para ajudar quem quer que fosse, seja a hora que fosse. Ele tem qualidades assim, que são fantásticas, são raras de se achar no mundo atual. Mas é diferente você colocar a pessoa como sendo assim perfeita, ou querer forçar que a pessoa foi Allan Kardec quando nitidamente não foi, sabe? Então pensa, digamos que eu tenho um monte de fenômenos parapsíquicos nessa vida. Alguns porque eu desenvolvi, outros que eu trouxe comigo, mas se na vida passada eu não tive nada, fui uma pessoa que não percebeu nada, não tinha nada, desculpa, mas provavelmente não foi eu. Porque eu tenho um outro temperamento, um outro viés em relação ao jeito que eu atuo, em relação às minhas questões, ao meu temperamento, ao jeito que eu sou. E é isso que a gente tem que começar a identificar. Porque se você coloca, não, porque essa pessoa é assim, porque ele falou que era 40 anos, e daí? Só para vocês terem uma ideia, o Chico admitia isso, uma história que, se você é espírita e está me ouvindo aqui, acho interessante colocar. O próprio Valdo Vieira, que foi parceiro dele, né, por cerca de 10 anos aí e tudo mais, eles tiveram uma vida passada onde o Valdo foi filho da mãe, o Valdo foi o filho do Chico, Chico era a mãe dele, e isso foi, se não me engano, na Europa, eu não lembro se foi agora a Espanha, alguma coisa assim. E nessa vida, o Chico era uma pessoa anônima, comum, né? Não tinha nenhuma, assim, tinha, claro, o seu parapsiquismo, mas não acha que uma pessoa que é famosa agora foi famosa em todas as vidas passadas. Não funciona assim, tá? É muita ingenuidade achar isso. E aí o Valdo foi filho do Chico, só que o Valdo foi sequestrado por ciganos e acabou sendo morto muito cedo. E o Chico ficou muito perturbado naquela vida, porque foi uma mãe, né? Todo aquele ar maternal que o Chico ainda carregava até hoje. E perdeu o filho, né? Teve um filho morto e tal, desaparecido. E tanto que os dois lembravam disso, porque tem uma foto, né, clássica do Valdo, quando ele se forma, ao lado do Valdo Vieira tá a mãe atual e outro lado o Chico. Aí o Valdo brincava na época e falava que era ele entre as duas mães. Quer dizer, a mãe da vida atual e o Chico, que foi a mãe dele. Então olha só, o próprio Valdo Vieira teve um problema sério, foi sequestrado, morreu muito cedo, não só ele, mas algumas crianças daquela época. Então a evolução ela é complicada. Há vários laços que a gente não entende. O próprio Emmanuel, nunca ficou muito claro para mim qual que é a conexão, mas provavelmente ele teve processos de vidas passadas com o Chico, com outras pessoas, e está tudo bem, isso é uma ordem natural das coisas. Agora, quando você coloca que não, essa pessoa aqui nós temos que reverenciar, nós temos que nos ajoelharmos diante dele. Por exemplo, se você sair do corpo agora e encontrar o Chico Xavier, o que você vai fazer? Vai ajoelhar? Não. Bater um papo. E aí, como é que você está? Você que é o Chico, sabe? Conversar com pessoas educadas, mas querer ajoelhar, esse tipo de submissão. E os seres mais evoluídos, quando a gente encontra eles fora do corpo, o que eles pedem? Eles querem que você ajoelhe para eles? Não. Pelo contrário. É muito pelo contrário. Por isso que a gente espera que as pessoas tenham um pouco mais de maturidade do ponto de vista social, para que de fato as consciências mais evoluídas um dia possam se apresentar aqui nesse planeta. Porque enquanto tiver esse tipo de... Porque a questão dogmática ela traz isso, ela traz verdades que você não pode questionar, ou que são de fato assim... Quem questiona, quem é curioso, quem pergunta está errado, tem que ser combatido, quando na verdade isso é próprio da investigação, da pesquisa, da própria ciência, especialmente quem quer investigar as coisas. Então, não tem jeito, a gente precisa ter uma visão muito mais universalista, mais realista de como as coisas são, porque o Chico foi incrível, uma pessoa fora de série, dentro das condições que ele podia, dentro do que ele podia fazer, muito bem orientado pelas consciências que o acompanhavam, fora de série, mas calma lá, né? Tudo tem um limite. O próprio Valdo era bom, mas tinha as questões dele, né? Tinha várias questões ali complicadas, então isso vale para todo mundo, todo líder. O próprio Emmanuel, será que ele nasceu no Brasil ou na Itália? Onde ele renasceu? Você pode saber que ele tem as questões dele, as imaturidades, ele está aqui para evoluir, para crescer e para superar esses gargalos que são pessoais. Agora, vamos aguardar. Cadê a obra do Emmanuel? Será no Brasil? Será na Itália? Será outro país?
Será que... Porque, por enquanto, o espiritismo está bem combalido, né? Recentemente, o próprio Divaldo, que foi uma pessoa também que, bato palma, foi excepcional em várias coisas, dentro do que ele pôde fazer. Mas quem que é uma liderança hoje? João de Deus? Né? Não dá. Então, está faltando lideranças, estão carentes de um líder maior. Será que o espiritismo no Brasil vai seguir o mesmo rumo dos outros países que acabou naturalmente diminuindo até praticamente não existir, ou vai surgir uma figura? Será Emmanuel? Será outro? Quem será? Ou não haverá ninguém? O que você acha? Coloca nos comentários aqui, porque lembrando, eu também não tenho a verdade absoluta nenhuma. Você tem todo o direito de discordar de mim. Pode descer a lenha nos comentários, faz o que você quiser. A questão é a reflexão, a ponderação, a análise, e isso eu tenho o meu direito de fazer. E se você concorda ou discorda, eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Mas você gosta de assuntos assim, transcendentes, que falam dessa parte de vida após a morte, de fenômenos e tudo mais, então se inscreva aqui no canal e dá uma olhadinha, tem muito vídeo bom e relevante por aqui que vai te ajudar. Então é isso, eu fico por aqui, eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias universalistas para você, até a próxima, valeu! Você sabia que existem dentistas que fazem cirurgias sem nenhum tipo de anestesia, usando apenas a hipnose? Isso não é mágica. É a prova de que a sua consciência pode fazer muito mais do que você imagina. E saiba que a hipnoterapia é comprovada cientificamente e por isso os seus resultados são tão rápidos. Mas calma, que ninguém vai te controlar e nem descobrir os seus segredos. Na hipnose terapêutica você vai ficar 100% consciente, só vai aceitar as sugestões que você quiser e você decide até onde caminharemos juntos. Saiba que a hipnose terapêutica é atualmente a ferramenta mais poderosa que existe para apagar a ansiedade que te paralisa, bem como desativar traumas que o mantêm apegado ao seu passado, sem contar na quebra de vícios que antes pareciam impossíveis. Agende uma sessão online e descubra como é ter o controle de si mesmo. O link está no primeiro comentário desse vídeo, mas a coragem já está aí dentro de você. Hipnoterapia não é mágica nem fraude, ela é ciência.